Hoje a gente vai desvendar o segredo de uma roupa de natação que é inspirada na pele do tubarão, que faz você nadar muito mais rápido. A vantagem que essa roupa dá é tão grande que ela foi banida pela Federação Internacional de Natação. A desvantagem é que esse maiô é muito apertado, então infelizmente vocês não vão ver minha performance na piscina hoje. Então agora é o seguinte, a gente cortou um pedaço dessa roupa de banho e com a ajuda da Mauá, que está com a gente nesse vídeo, a gente vai analisar esse pedacinho no microscópio eletrônico. Ele consegue aumentar as coisas em até 1 milhão de vezes. Isso significa que o grafite desse lápis, que tem mais ou menos 2 milímetros de diâmetro, para esse microscópio é como se ele tivesse 2 quilômetros. E mais, a gente também arranjou um pedacinho de pele de tubarão para olhar no microscópio e comparar as duas coisas. Meu, fica até o fim do vídeo que as imagens ficaram sensacionais. Mas antes de qualquer coisa, o que é essa história de roupa de natação inspirada em pele de tubarão? O que acontece é que os tubarões são ótimos caçadores e para isso eles precisam nadar muito bem. Então o corpo deles é de um nadador quase perfeito, refinado ao longo de milhões de anos pela seleção natural. Ó pessoal, esse pedaço de tubarão que a gente tá falando é cação, tá? Um peixe que a gente come no dia a dia, a gente comprou isso no mercado, mas é tubarão sim. Até a pele dele tem algumas características especiais que fazem com que ele deslize na água com muito mais facilidade. E por incrível que pareça, isso não acontece porque ela é lisa, mas porque ela é áspera. É tão áspera que ela já foi usada até como lixa por alguns povos do passado. Mas daqui a pouco a gente vai ver como isso pode ajudar. E mais, cada grãozinho dessa lixa tem um formato especial com algumas ranhuras parecidas com a dessa concha que ajudam o bicho a nadar. Mas tudo isso na teoria, será que olhando bem de perto mesmo a gente consegue ver essas coisas na nossa frente? Vocês sabem, né? Toda vez que a gente tem um desafio tecnológico que nem esse, a gente pede ajuda para a Mauá. A gente já gravou vários vídeos aqui, mas caso você não conheça a Mauá, eles são um instituto de tecnologia que fica a menos de meia hora do centro de São Paulo e tem vários cursos nas áreas de engenharia, administração, design, ciência da computação e sistemas de informação. Inclusive, o vestibular 2023 já está com as inscrições abertas. Se você está prestando vestibular e gosta de temas de tecnologia, que nem o desse vídeo aqui, vale a pena dar uma olhada em mauá.br/vestibular. O link também está na descrição do vídeo. Aqui eles têm mais de 100 laboratórios e o mais legal é que os alunos podem usar toda essa infraestrutura para experimentar e tirar os projetos deles do papel. Outra coisa legal é que aqui eles têm o tripé da inovação, que é uma metodologia que integra os cursos. Então quem estuda aqui tem contato com outras áreas, um ciclo de inovação. E isso faz muita diferença para o profissional. E toda essa concentração de tecnologia é perfeita para o vídeo de hoje, porque aqui eles têm um microscópio eletrônico de varredura, ou MEV para os íntimos. E isso aqui é exatamente o que a gente precisa para entender a textura da pele do tubarão. Só que esse aqui não tem nada a ver com aqueles microscópios comuns que a gente coloca os olhos para enxergar, os microscópios ópticos. Enquanto aqueles podem aumentar até mais ou menos 1000 vezes, esse aqui pode chegar a 1 milhão de vezes. E em vez de luz, ele funciona com elétrons, por isso que a gente chama de microscópio eletrônico. Quando a gente observa qualquer coisa com uma lupa ou com um microscópio óptico, a primeira coisa que a gente precisa é de uma fonte de luz. Então a luz chega até o objeto, reflete e vem até os nossos olhos. Só que no meio do caminho a gente tem uma lupa, ou no caso do microscópio óptico, várias lupas. E a luz, no momento em que passa pelo vidro, ela entorta. E é por isso que a gente consegue ver as coisas ampliadas. Esse tipo de microscópio eletrônico funciona usando um princípio parecido, só que em vez de jogar luz sobre a amostra, sobre o objeto que a gente quer observar, ele joga elétrons. E é pelo jeito que esses elétrons interagem com o objeto é que a gente consegue descobrir a forma dele. Na prática, a primeira coisa que a gente precisa é de uma fonte de elétrons, como se fosse uma fonte de luz mesmo. Isso aqui é feito com alta tensão, com milhares ou até dezenas de milhares de volts. Vai gerar um
feixe de elétrons como se fosse o feixe que sai de uma lanterna mesmo. Uma coisa muito importante é que antes de chegar nas amostras, o feixe de elétrons tem que ser focado num ponto bem pequenininho. Se fosse um feixe de luz era fácil, a gente colocaria uma lente de vidro e estava tudo certo. Só que não dá para fazer isso com os elétrons. Então aqui dentro, para focar o feixe, eles têm eletroímãs. Então a gente vai ter um feixe bem fininho de elétrons chegando no nosso objeto, que vai emitir elétrons de volta. E aqui vai acontecer uma coisa bem diferente do microscópio óptico, porque no microscópio óptico toda a luz chega no objeto e você consegue ver tudo de uma vez. No microscópio eletrônico, não. Ele vai varrendo aos poucos, vai passando esse feixe de elétrons em cima do objeto, e é por isso que esse tipo de microscópio chama microscópio eletrônico de varredura. No final desse processo, o microscópio vai ter um sensor que consegue ler a quantidade de elétrons que está chegando da amostra, e com isso ele consegue montar uma imagem no computador. Chegou a hora, vamos ver o que a gente consegue enxergar na pele do tubarão. Vamos lá, professora, como é que funciona? Simplesmente pega um pedacinho da pele, coloca lá dentro, tem que preparar? A gente recebeu essa amostra fresca e para a gente evitar colapsar, né, as células, a gente teve que passar por uma rotina dentro do laboratório. Então, primeiro a gente fez um congelamento num ultrafreezer e depois um processo de liofilização, que é justamente retirar a água sem que ela passe para o estado líquido. Então ela estava congelada, passou para o estado gasoso sem essa passagem. E assim a gente preserva a forma inicial dessa pele para conseguir analisar no microscópio. Porque a gente não consegue ter dentro do microscópio moléculas de água acima de 4%. Tá, a água vai atrapalhar. Vai atrapalhar, ele vai dar uma imagem toda bagunçada, toda cheia de moléculas de água, né? A gente consegue ver uma bagunça, né? E agora que tem essa pelinha seca? Agora com a pele seca, a gente usa um porta-amostra feito de alumínio. Tá. A gente chama de stub. Que é tipo um pratinho. É um botãozinho. E aí nesse botão a gente cola uma fita dupla face de carbono. E aí em cima disso é que vai a pelinha. E isso a gente tira esse adesivo, né? E a amostra vai presa aqui em cima. Isso. Aí você estava me contando que às vezes precisa cobrir a amostra com ouro. Como é que funciona? Isso. E aí quando as amostras não são condutoras, a gente precisa colocar uma camadinha de ouro, que é uma metalização, e faz uma pequena deposição desse metal na superfície, que vai promover a condução da amostra. Aí é só abrir, isso, puxa. E é naquele carrossel. Isso, tem um botãozinho. Coloco aqui e solto. Coloca e solta. Ai, meu Deus. Aí tem que parafusar. Olha aqui as amostras, o que a gente vai ver no microscópio. Tudo preparadinho. Ó, só para ver como o microscópio funciona, a gente vai ver algumas coisinhas antes da pele do tubarão aqui. O que é isso, professor? Essa daqui é a corda do violão. Mesmo nessa ampliação baixa, a resolução, a qualidade da imagem é absurda, né? 500 vezes. Nossa. Tá. Vamos ver a asa de borboleta? Olha a camadinha. A ponta de cada escaminha tem uma serrinha. Aqui tem uma câmera que a gente consegue ver como que as coisas estão acontecendo lá dentro do microscópio, porque agora ele está no vácuo, não tem mais ar lá dentro, senão atrapalha a leitura. Então não tem como botar a mão lá e trocar as amostras. Quando a gente vê aqueles vídeos em que a pessoa vai entrando no objeto e vai entrando, dando zoom, o que está acontecendo na vida real. Tipo, só tá um aumento de 400 vezes por enquanto. Precisa de muito treinamento para operar um microscópio desse? Precisa. E às vezes a gente ainda quebra um pouco a cabeça. Porque cada amostra a gente imagina uma coisa macroscopicamente e quando começa a explorar, ela entrega um outro resultado. E os parâmetros mudam conforme esse resultado que você começa a enxergar. Quanto mais elétron está mandando, mais resposta ele recebe. É como se eu estivesse aumentando a luz. Então esse um aumento de 4.000 vezes. 4.000 vezes. Esse já saiu do óptico. O óptico vai até 1.000 vezes, então aqui a gente já está 4 vezes mais. Tá. Já é uma coisa que seria impossível de ver só com luz. Só. Já seria impossível. Vamos ver a pele do tubarão agora. Caramba, já tá começando a dar pra ver o que tem. Com 25 vezes. 25 vezes dele não tem nada a ver com 25 vezes do microscópio óptico. É uma resolução absurda. A gente já consegue ver que a pele tem várias pecinhas, que elas parecem escamas, mas elas não são exatamente escamas, elas estão mais para dentes. Inclusive elas são formadas pelo mesmo material dos dentes e é por isso que elas são chamadas de dentículos, que são dentes pequenos. Aqui, a 50 vezes, a gente já consegue ver que cada escama, cada dentículo, ele tem 3 montanhas ali, 3... parece um macarrãozinho. Você tá vendo que dentro da escama, além dessas ondas, né, tem uma outra textura.
Nessa imagem a gente consegue ver dentículo por dentículo. Se isso aqui não vale um joinha, eu não sei o que vale. Vamos entender o que esses dentículos ajudam na velocidade do tubarão. Então, desenhei um tubarão aqui. Vou imaginar que a gente vai colocar esse tubarão num tanque de água, que seria o equivalente a um túnel de vento, e ver como é que a água interage com a pele dele. Se a gente olhar de longe, assim, não dá para ver muito. Mas se a gente der um zoom na pele do tubarão, a gente vai ver que microscopicamente vão se formar alguns redemoinhos, um turbilhão em volta da pele do tubarão. Isso é muito pequeno, mas esses turbilhões eles vão se soltando da pele e vão agitando a água que está em volta, vão causando uma turbulência na água que está em volta. Se o tubarão tiver essas micro-ranhuras, vai diminuir esse turbilhão e você agita menos a água. Isso faz com que o tubarão ganhe mais velocidade. É por causa de tudo isso que a gente acabou de ver que surgiu a ideia de fazer uma roupa que copiasse a pele dos tubarões. Esse tecido começou a ser desenvolvido nos anos 2000, foi melhorando ao longo do tempo, até a NASA se meteu nessa história e o resultado foi absurdo. Nas Olimpíadas de 2008, 79 recordes foram quebrados por atletas que usavam esse tipo de roupa. E 92% das medalhas foram conquistadas por atletas que usavam essa tecnologia. O negócio funcionou tão bem, mas tão bem, que nos anos seguintes a Federação Internacional de Natação, a FINA, considerou esse tipo de roupa como doping tecnológico e proibiu algumas versões em competições. Esse calção que está na minha mão, por exemplo, é uma versão já mais moderna desse tecido, aprovada pela FINA, mas que ainda usa uma tecnologia baseada na pele do tubarão. Mas se você está achando essa história meio maluca e sem sentido, fique sabendo que essa ideia de aproveitar as formas da natureza para fazer produtos mais eficientes não é exatamente nova. O próprio Leonardo da Vinci, lá em 1400 e talalá, já fez vários desenhos de uma máquina voadora inspirada nas asas dos pássaros. E mais recentemente, lá por 1950, foi até inventado um termo para isso, a biomimética, bio de vivo e mimesis de imitação. E essa tem sido uma área muito produtiva. Inclusive aqui na Mauá, eles têm alguns projetos com biomimética. O pessoal da engenharia desenvolveu uma tinta que consegue repelir água e que é baseada na estrutura da asa das borboletas. E aí você consegue ter superfícies que se limpam sozinhas. Já o pessoal do design se baseou numa espécie de véu que cobre alguns cogumelos para desenvolver um tecido para uma mochila super tecnológica. É lindo, mas eu não tô vendo nada de pele de tubarão aqui. Você tá vendo? Não. Não, né? Dá pra ver cada fiozinho. Ó, a gente tá dando um zoom absurdo aqui, conseguindo ver linha por linha, mas até agora nada parecido com a pele de tubarão. Vamos tentar olhar essa faixa dourada que tem aqui praticamente no calção todo, ó. Uma faixa grossa tem na frente e atrás. Essa é a faixa, né? Isso. Nossa, ela é toda esburacada? Ela tem uns furinhos. Nossa, esses furinhos eu não consigo ver olho nu, não. E aqui parece uma cratera. Nessa faixinha dourada, a gente consegue perceber uns calombinhos que faz com que ela fique muito parecida com uma lixa. Olha, alguma coisa que imite mesmo a pele do tubarão nesse tecido no microscópio, a gente não conseguiu achar. Mas a gente descobriu 3 coisas desse tecido que podem fazer bastante diferença na hora de nadar. 2 delas são o seguinte: a gente vai ter essa faixinha dourada, que ela é bem áspera, parece uma lixa. E na parte do bumbum, a gente tem alguns hexágonos encaixados que parecem muito com uma bola de golfe. E por incrível que pareça, essas texturas vão criar turbulência, que nesse caso vai ajudar. A gente conversou com o professor Joseph, aqui da Mauá, ele é especialista em dinâmica de fluidos, ele já apareceu em alguns outros vídeos que a gente gravou aqui, e ele explicou pra gente que quando uma pessoa nada na região das axilas, no meio das pernas, acaba gerando uma região ali de baixa pressão, e isso funciona como um freio, isso atrapalha na hora de pegar a velocidade. E se você gerar um pouquinho de turbulência ali, a água ocupa esse espaço e diminui essa região de baixa pressão e com isso a pessoa ganha velocidade. Mas tem uma terceira coisa ainda no tecido que ele mostrou que pode ser legal. Olha só, ele é hidrofóbico, repele a água. E isso é muito legal, porque no momento que a pessoa pula na água com essa roupa, vai ficar uma camadinha de ar em volta. E como o ar tem uma viscosidade bem mais baixa do que a água, a pessoa desliza muito mais fácil. É importante lembrar que não é só a textura do tecido que faz diferença nesse tipo de maiô. Essa roupa também comprime o corpo da pessoa, então o nadador fica mais fino e isso vai fazer diferença na performance também. E uma última coisa importante também é que esse calção aqui é a versão atualizada do tecido que foi banido lá nas Olimpíadas. Então a gente não tem acesso àquele, mas esse aqui ainda é vendido como um tecido que imita a pele de tubarão.
Vamos combinar, vai. Foram absurdas essas imagens no microscópio eletrônico. É incrível como uma ferramenta dessas consegue abrir os nossos olhos para a gente ver coisas que a gente está enxergando no dia a dia, mas nunca soube como elas funcionam tão de perto. E eu queria mais uma vez agradecer a Mauá. Se você gostou desse microscópio, ficou curioso para ver um desses de perto, não esquece que a Mauá está com as inscrições abertas para o vestibular de 2023. As provas vão acontecer nos dias 16 ou 27 de novembro e o link para inscrição está aí embaixo, mauá.br/vestibular.